Iceberg de South Park, hein, mano. Os personagens deste programa são fictícios. Todas as vozes são péssimas imitações com linguagem obscena e não deve ser visto por ninguém. Opa, e aí, tranquilo? Ah, eu achei que ia ter a intro. Olha, faz um bom tempo que eu trouxe outros vídeos de Iceberg e eu tinha decidido dar uma pausa pra focar nos outros estilos de vídeo do canal. Mas não tem como eu esquecer que foi por causa desse conteúdo que o canal deu uma bela de uma crescida, fazendo eu sair dos 150 inscritos para os 1.700 até o momento que eu estou escrevendo esse roteiro. E é por causa disso que eu decidi trazer um vídeo desses muito especial aqui no canal. Pois sim, eu adoro South Park. Sem dúvidas é o meu desenho preferido e que praticamente Será que South Park é meu desenho favorito? Acho que não, mas é muito bom. moldou um pouco da minha personalidade. Ô, louco, ué! Não, isso aí não é coisa... Isso não é coisa que você fale, não, hein? Do meu senso de humor. Eric Cartman moldou a minha personalidade. Mas antes eu tenho que dar um aviso pra vocês. Esse tipo de conteúdo atrai muito público se feito de forma correta. Então, visto isso, muita gente pode chegar aqui apenas por South Park ou Iceberg e se inscrever no canal porque gostou desse vídeo em específico. Mas eu já adianto que meu canal não é focado em desenhos e totalmente Iceberg. Tem outros vídeos que eu me esforço muito pra trazer, então antes de se inscrever, dá uma olhada no canal e veja se você vai acompanhar de verdade, ok? Bom. E pra quem não sabe o que é um vídeo de Iceberg, eu vou explicar o mais rápido possível. É um estilo de vídeo que surgiu na gringa baseado na imagem de iceberg que separa as camadas da internet. Então eles criaram uma espécie de meme que organiza vários mistérios, teorias e curiosidades de alguma coisa em várias camadas, sendo que está em cima as coisas mais conhecidas e conforme vai descendo, mais obscuras vão ser as coisas. E explicado isso, bora pro vídeo. Camada 1. Cartman recebe uma sonda. Esse episódio é zica, tá? Esse episódio é zica. Eu tô com medo de opinar sobre algumas coisas aqui e ser julgado. Mas assim, esse episódio é muito pica, tá? Eu só vou falar isso. Esse é o primeiro episódio que foi ao ar do desenho, exibido pelo canal Comedy Central em 13 de agosto de 1997. O episódio apresenta os nossos queridos protagonistas, Eric Cartman, Stan Marsh, Kyle Broflovski e Kenny McCormick. Nesse episódio eles tentam resgatar o irmãozinho canadense do Kyle, que estava prestes a ser abduzido por alienígenas. Bom, eu não vou descrever por completo Muito rojão, São Paulo, muito rojão, caralho. Episódio, mas na tentativa de resgatar o Ike, o Eric acaba sendo abduzido pelos alienígenas e é introduzida uma sonda, sim, bem na bunda dele. E é isso que eu tenho pra dizer, mas calma lá. Moleque, tem uma cena que esse filho da puta tá no ponto de ônibus, sai uma antena do cu dele, velho. Sai uma antena do cu dele, velho. Esse episódio é muito bom, mano. Curiosidade muito importante é que esse episódio foi feito totalmente em stop motion. Ou seja, eles recortavam papéis e registravam frame por frame do movimento deles. Mas logo em seguida, visto que essa técnica demorava demais pra ser feita, eles trocaram por computação gráfica, que simula essa técnica perfeitamente, ou até mesmo melhor. E o resultado disso, as animações saem incrivelmente mais rápido. Kenny é imortal. Porra, aí é foda. Bom, se você já assistiu no mínimo alguns episódios de South Park, não deve ser segredo pra você que o personagem Kenny sempre morre, mas por algum motivo ele sempre volta após sua morte. Bom, isso é por conta dele ser praticamente imortal, e muitos questionavam os motivos disso, mas no episódio Guaxinim vs Guaxinim e Amigos, Kenny se mata dizendo, cansei disso, vou pra cama, e logo após ele dá um tiro em si mesmo, e então é mostrado sua mãe tendo um parto do nada. E esse bebê que está nascendo não é nada mais nada menos que o próprio Kenny. Isso é deixado em aberto até aquele momento, pois descobrimos que o motivo dessa imortalidade é porque seus pais possivelmente adotaram o Cthulhu, e isso até se confirma com sua mãe dizendo, a gente nunca devia ter ido naquela seita idiota. Mano, caralho. Estão ouvindo o hino do São Paulo? Meu vizinho tá ouvindo o hino. A gente nunca devia ter ido naquela seita idiota. Caralho. Jesus vs Frost. Esse foi o primeiro dos episódios pilotos de South Park. Na realidade, eu acho até que foi um teste ou algo do tipo da animação, no qual ela foi feita em 1992, usando a técnica de stop motion. Esse episódio dura apenas 4 minutos, e nele os garotos vão falar com um boneco de neve e percebem que ele é do mal, e logo em seguida mata o Cartman. E os garotos vão até o Papai Noel pedir socorro, mas percebem que ele também é do mal e acaba matando o Kenny. Mas, no final, eles vão procurar Jesus, e ele acaba matando o boneco de neve e o episódio acaba. O Cartman se foda, né? Jesus vs Santa. Esse foi o segundo dos episódios pilotos de South Park. E também foi um especial de Natal. Nele os garotos encontram... Todos os pilotos, os caras colocaram Jesus pra brigar com alguém, velho. Que porra é 21 essa? más 1. Ainda en busca dos anos.
Boa Tamo noite, junto, escutonauta Sassa, e obrigado pelo chat. recebo de 22. Com Jesus e mesmo logo mais em uma vez, seguida como é que você andando tá? com ele, encontram o Papai Noel. Jesus ficou inconformado pelo fato de o Natal celebrar o seu nascimento. E o Papai Noel, ele Valeu, roubou hein? completamente esse destaque dele. Então eles discutem e Vou começam a jantar, se me lutar. permitem, E bom, hein? não vou mais descrever o Já tá podendo? Já tá podendo? Posso? Posso? Vocês deixam? episódio. O hino do São Paulo, cara. Pois recomendo vocês assistirem depois desse vídeo. A mãe de Kyle é uma puta. Porra, Bom, pior trata-se que de uma é. música super carinhosa que o Eric fez para a mãe do Kyle. E os motivos disso é porque ele estava com raiva dela porque ela havia começado uma guerra contra o A do Canadá. E Cartman queria também. acabar com Terrence e Philip por causa de coisas obscenas que eles faziam. E como vocês devem imaginar, o Cartman é muito fã deles. E não quer que eles acabem. Então ele fez essa música super mega hiper carinhosa para a mãe do Kyle. A série animada com mais palavrões. Isso não é surpresa pra ninguém, mas como vocês já devem imaginar, South Park entrou no Guinness Book, que é o livro dos recordes mundiais, como a série com mais palavrões da história, além de receber também o título de filme animado com mais palavrões, contendo em um longa um total de 399 palavrões, Bota uma premiação de live aí com mais palavrões, que vocês vão ver se eu não ganho essa bosta aí. 128 gestos ofensivos e 221 atos de violência. Camada 2. Jack Ternoman é o pai de Cartman. No episódio Scott Ternoman tem que morrer, O pai do Cartman é a mãe do Cartman. Cartman compra os pentelhos de um garoto mais velho da sua escola e chega nos seus amigos se gabando porque ele comprou isso, que na cabeça dele, possuindo isso significava que ele tinha atingido a puberdade antes dos outros. Mas seus amigos logo dão um choque de realidade e ele percebe que foi enganado, e ele faz várias tentativas de recuperar seu dinheiro, mas falha na maioria delas. E com sua mente diabólica, ele acaba matando os pais de Scott Ternoman e fazendo um chile com eles, e logo em seguida dando pro Scott comer. E com isso, ele realiza a sua vingança. Eric Cartman mudou a minha personalidade. Mas com o passar do tempo, Scott passa a realizar um plano para se vingar de Cartman, e pesquisando sobre o mesmo, ele descobre que ele é seu meu irmão. Sim, o Eric Cartman matou o próprio pai dele sem saber. E no episódio dos Ruivos, Scott revela para Cartman quem é seu verdadeiro pai, que até então ele acreditava que sua mãe era seu pai devido ao fato dela ser hermafrodita, mas na realidade ela teve um caso com Jack antigamente, que resultou em sua gravidez. The Unheard Pilot. Essa é a versão original do primeiro episódio de South Park. Bom, nela não tem quase nada demais, apenas 4 minutos extras de episódio. Porém, essa versão nunca foi ao ar na televisão, sendo apenas exibida em um DVD que foi lançado em 2003. E por mais que a produção do episódio muito tenha sido feio, feita em né, 1996, é questionável os motivos dela ser vista apenas 7 anos depois. Irmã de Eric Cartman. Bom, como eu acabei de dizer, nessa versão do episódio piloto temos 4 minutos extras. Quantos Mas esse tempo pilotos já teve serviu pra isso? revelar coisas muito interessantes. E uma delas é que o Cartman tem ou teria uma irmã. E ela foi vista na cena em que a família Cartman está jantando, mas não se move e não fala durante a cena. Agora, sobre sua aparência física, Nossa, nem ela tinha tem cabelo castanho claro, com rabo de cavalo, e foi vista vestindo um casaco rosa escuro, com calça azul claro e sapatos pretos. Uma rojão. E no retrato de família, ela usava um suéter verde claro, com alguns detalhes em preto. Kenny revela seu rosto. No filme de South Park, Ah, isso Kenny aí- retira o seu capuz e revela seu rosto, Por que tá... É pra não dar copyright, será? juntamente com sua voz sem ser abafada. E se você nunca viu e tem curiosidade de ver a verdadeira face do personagem, vai estar passando aí na tela agora. Kenny é o Mysterion. Em South Park existe Não acredito. alguns episódios em que eu chamo de a saga do Guaxinim e amigos. E nessa saga os garotos se fantasiam e meio que viram super-heróis. E alguns super-vilões. Mas dentre todos Não eles, um dos acredito. mais legais é o Mysterion. E Não bom, já acredito. não deve ser surpresa pra ninguém, mas esse personagem na realidade é o Kenny. Isso eu não preciso de muita coisa pra provar. O quê? Jogo de South Park para Nintendo 64. Existe um jogo muito divertido de South Park para o Nintendo 64. Nesse jogo, o jogador deve derrotar uma variedade de inimigos, usando várias armas encontradas em cada uma das fases, para chegar ao ponto de saída no final. Além de completar os níveis, o jogador também deve evitar que grandes inimigos no palco, apelidados de tanques, cheguem à saída antes deles. Se não fizerem, serão forçados a defender que South porra Park é dos essa? tanques, em um pequeno minijogo chamado Rodada de Penalidade. Finalmente saímos da superfície. Agora as coisas vão ficar bem mais interessantes. Porra! Camada 3. Leopold Stott. Finalmente saímos da superfície. Eric Cartman tem uma antena no cu.
Esse é o verdadeiro nome do Butters, sendo Leopold Butters Stott. Acredito que seja apenas isso, pois eu nem preciso contextualizar quem é o Butters, por ele praticamente ser quase um personagem principal, e já chegou até mesmo a substituir o Kenny em alguns episódios. E sério, eu adoro a participação desse personagem, tanto pela inocência dele, que faz a gente sentir uma certa empatia, como por ele ser super engraçado, e além dele ser explorado Parece um pelo desgraçado. Cartman. E, eu ia esquecendo, ele é bicurioso. Episódios banidos. Até mesmo um desenho obsceno como South Park não escapa de ter alguns de seus episódios banidos. Foram Por mais vários. incrível que isso possa parecer, tiveram alguns episódios que foram bem mais do que além dos limites, ou então resultaram em processo e precisaram ser banidos. Esses episódios são Super Melhores Amigos, 5ª temporada, Guerra dos Cartoons, partes 1 e 2, 10ª temporada, 200 e 201, 14ª temporada. Saddam Hussein é canadense. Pra quem não sabe, Saddam Hussein foi o ex-presidente Olha a chamada desse bagulho. e ditador do Iraque entre 1979 até 2003. Ele apareceu no primeiro episódio da 2ª temporada, no qual ele sequestrou a cantora canadense Celine Dion e tentou dominar o Canadá. Bom, eu não vou dar spoilers, mas é bem curioso o fato dele ser canadense. E por causa disso eu fui Eu pesquisar no odeio absolutamente todos os episódios que tem Terence Phillips. Eu acho muito chato. subreddit de South Park. E no fórum eu recebi a seguinte resposta: parece engraçado, tenho certeza de que foi mais fácil animar quando eles fizeram isso pela primeira vez. Sinto falta de quando eles usaram rostos reais de pessoas famosas, como Ben Affleck, Mel Gibson, David Hasselhoff, Saddam Hussein e etc. E até que faz sentido eles usarem essa desculpa dele ser canadense pra animar de forma mais fácil, e fica muito bom na minha opinião. Timmy é um gênio secreto. Existe uma teoria sobre o personagem Timmy de ele e sua família serem gênios secretos. Pra quem não sabe, esse personagem é um cadeirante, além disso possui outras deficiências, como não se comunicar de forma normal, ou seja, sempre quando ele fala, ele praticamente grita o seu próprio nome, Timmy. Mas existe uma teoria que foi discutida também no Reddit, que aborda o fato de que ele e sua família são gênios secretos que estão desativados. Mano. Eu comprei a touca do... Eu comprei a touca do Stamp. E o Ícaro queria, de qualquer forma, uma touca também. Aí ele mandou uma foto do time e falou: tem a touquinha desse aqui pra mim? Eu falei, mano, acho que não vai ter. A teoria é o seguinte: houve algum episódio há muito tempo atrás onde mostra os pais de Timmy também como deficientes, aludindo a uma doença genética na família. Mas para começo de conversa, como os pais dele tiveram relações e ambos são deficientes. Além do mais que é muito fácil qualquer um conseguir uma cadeira de rodas e se fingir de deficiente. Isso Caralho. infelizmente ocorre até mesmo na vida real, com pessoas tentando passar a perna nas outras. Além disso, o Timmy demonstra vários traços de inteligência em vários momentos, sendo um garoto super esperto. Jimbo é gay. Pra quem não conhece o personagem Jimbo, ele é o irmão de Sharon, Porra. mãe de Stan. Ele tem um parceiro que se chama Ned, mas isso não tem nada demais. Porém, no 4º episódio da 3ª temporada, é mostrado o Ned vestindo uma cueca minúscula e casal. estranha, junto com um roupão vermelho curto e aberto, no qual ele parece bem confortável usando isso. E o Jimbo está do lado dele, agindo como se isso fosse totalmente normal. E sim, eu acho muito estranho isso. Imagina só, velho, um amigo seu vestido com isso do lado de você. Ué? O que tem de estranho, mano? Nada demais. Ué. Porém, tem vários episódios de que ele se sente atraído por mulheres também. Então podemos tirar a conclusão de que Jimbo na verdade é bi. É bicha. Desculpa, eu tive que usar esse meme, tá? É normal. Barbrad não é um policial de verdade. O oficial Barbrad é o Caralho, policial eu mais odeio esse famoso da personagem. série, mas existe a teoria de que ele não é um Mano, eu policial de odeio esse verdade. personagem, Isso velho. meio que quase se confirma no 3º episódio da 2ª temporada, que mostra que Barbrad é analfabeto e a cidade o ajuda a aprender a ler. E é bem estranho o fato de alguém se formar pra ser policial e não saber nem ao menos ler. E isso levanta a questão de como diabos ele conseguiu o emprego de único policial da cidade, sendo que ele é analfabeto. É possível que Ué? Barbrad seja o idiota da cidade, ou um adulto com autismo, e a cidade inteira se sinta mal por ele, e Eu o acho deixa que ele é bancar o capaz. policial por pequenos crimes. Ou não. Como sabemos, o pessoal de South Park também é bem idiota. E podem ter deixado ele ser um policial de Simples verdade. assim, mano. E Já parou pra pensar que todo mundo pode ser pior do que ele? eis a questão. Mr. Kit é hermafrodita. Pra quem não sabe, Mr. Kit é o gatinho do Cartman. E ele, assim como sua mãe, também é hermafrodita. E é só isso mesmo. Você tá esperando alguma explicação do porquê disso? Infelizmente, eu tô evitando deixar esse vídeo muito explícito. E Não também dá, não tem não. nada demais nisso. Então bora pro próximo. Puff Puff. Esse meio que podemos chamar de o nome beta do Butters. Além desse, ele também teve outro nome nos storyboards da 1ª e da 2ª temporada, e ele também poderia ser chamado de Swanson, porém os produtores trocaram no projeto final. A verdadeira lista. No 14º episódio da 10ª Isso aqui é mó sacanagem, mano. Na moral.
Isso aqui é muito sacanagem. Primeira temporada, as meninas faziam uma lista classificando todos os meninos da escola de South Park, do mais bonito para o mais feio. Porém, essa lista foi alterada pelo Cartman, com ele Cartman é colocando arrombado. Kyle em último lugar. E o porquê disso todo mundo já deve imaginar. Porém, essa na verdade ficou conhecida como a lista falsa, e ficou em aberto a verdadeira lista. Porém, vários pesquisadores conseguiram achar elas nos arquivos de South Park. E como eles fizeram isso, eu não sei. Mas O Jimmy em 10º. tem um vídeo bem feitinho mostrando as duas listas. E eu vou passar aqui pra vocês. Ah lá, mano, tô no top 3. Se tem a top 3. Cadê o Craig? Ô, louco, por que o Craig tá lá embaixo? O Craig tá em cima só do time! Que isso, cara? O Twig tá em 8º! Como assim, porra? Ah, essa é a fake. Calma aí. Oh, damn. Oh. As voltas que o mundo dá, né? Cadê o cara? Ai, eu vou chorar, velho. Ai, velho. Na moral, mano. Camada 4. Pais de Stan baseados no de Trey Parker. Os pais do personagem Stan Marsh, que no caso são Randy e Sharon, têm seus nomes derivados dos pais de um dos criadores da série, o Trey Parker. Pais de Kyle, baseados no de Matt Stone. Como eu acabei de dizer, os pais do Stan têm o primeiro nome dele sendo os mesmos dos pais de Trey Parker. E assim como ele, o do nosso outro criador, o Matt Stone, fez essa homenagem aos seus pais também, só que com Da hora. Kyle no caso. Cientologia. No 12º episódio da 9ª temporada, o Stan se junta à Cientologia, que pra quem não sabe é um movimento religioso criado por um autor americano. Não foi isso aqui que deu treta com o chefe? Foi, né? E após o Stan se juntar, os outros participantes da Cientologia percebem um nível bem elevado de espiritualidade nele, e acabam achando que ele é a reencarnação do autor da seita. Mas não para por aí. No episódio eles também apresentam o ator Tom Cruise, e o deixam em um armário. E como você já deve imaginar, o Tom Cruise não gostou nem um pouco disso e deu um problemão para os criadores de South Park. Jogo de Xbox e PlayStation cancelado. No Xbox Classic e no PlayStation haveria um jogo de South Park, que foi cancelado. Ele meio que lembra um pouco Mano, GTA do South Park, isso aqui ia ser muito foda. das mecânicas daquele jogo do GTA dos Simpsons. Seria bem divertido, mas infelizmente não chegou a vir a público. Uma versão inicial em andamento do jogo foi encontrada em um kit de desenvolvedor do Xbox, adquirido em uma exposição em Portland. O jogo pelo menos iniciou seu desenvolvimento por parte do estúdio da BuzzMonkey Software, que eu sinceramente não conheço esse estúdio, mas seria bem legal ter um GTA de South Park. Porra, Bloco ia ser 13. Foda, mano. Bloco 13, ou Block 13, é meio que o plágio de South Park, que foi feito na Arábia Saudita por volta dos anos Mano, 2000. que Bom, é uma isso? série bizarra e podemos chamar de South Park da Deep Web. Porém, apenas a animação é semelhante a South Park, pois de resto até que é uma série bem friendly family, com praticamente nenhuma ofensa no meio. Mr. McKay é baseado em um professor real. Porra, é essa? O personagem é icônico nos episódios em que aparece a escola de South Park, mas esse personagem não foi totalmente criado do nada, e sim foi baseado no conselheiro escolar da escola em que Trey Parker estudou. O nome real dele é Mr. Lakey, e tem uma enorme semelhança a esses nomes. Ele costumava dizer para Trey Parker o seguinte: Trey, pare de brincar e volte para seus trabalhos escolares, ok? E bom, agora Sai comendo é foda. Trey Parker está ganhando milhões em cima dele. Que ironia do destino. Poderes psíquicos de Kyle. No 13º episódio da 8ª temporada, Cartman começa a fingir que tem poderes e é um vidente, juntamente com outras pessoas que também acreditam serem videntes. Porém, no final da cena, Kyle está hospitalizado e começa a conversar com os videntes, porém eles o ignoram completamente e começam a fingir que tem poderes sobrenaturais. Com isso, Kyle fica com muita raiva e solta um grito que foi capaz de quebrar todos os equipamentos do hospital. Com isso, passamos a teorizar que Kyle provavelmente tem superpoderes ocultos. South Park Rally. South Park Rally foi outro jogo do desenho. Para o PlayStation Saiu 1, isso? o jogo é muito divertido, porém não tem nada demais, pois ele é totalmente no estilo Mario Como Kart, não, possuindo mano? Da diversas hora. semelhanças. E não, eu não vou chamar o jogo de cópia de Mario Kart, porque eu não gosto desse termo cópia para se referir a algo que é semelhante. Eu apenas faço uso dessa palavra Não pode falar que é cópia porque é melhor, né? quando realmente se trata de uma cópia e não de uma inspiração, e devemos levar em conta que tem várias coisas únicas e diferentes também nesse jogo. Trey Parker e Matt Stone inventaram Derp.
Esse aqui é bem engraçado, pois os criadores de South Park inventaram esse termo no desenho. Bom, se você acompanhou a época dos memes antigos, deve se lembrar dessa música. Simplesmente eu aposto que poucos sabiam disso. O culto de Cartman. Existe um DVD e, se eu não me engano, também já passou no Comedy Central alguns episódios poucos conhecidos que são chamados de South Park The Cult of Cartman, no qual é apresentado um culto que foi feito pelo personagem Eric Cartman, no qual ele demonstra suas 12 lições de vida. E isso é bem interessante. EA Games Recall. Pra quem não sabe o que significa Recall, em inglês o termo se refere à devolução em massa por algum problema ou falta de segurança em um produto. Tá, mas o que isso tem a ver com a EA Games? Bom, no jogo de golfe deles, o Tiger Woods PGA Tour, foi escondido o episódio piloto de South Park, no qual Jesus está lutando contra o Papai Noel. E por causa disso, os clientes ficaram com certo receio, pois crianças iriam jogar e poderiam do nada se deparar com o episódio, no qual é impróprio pra elas. Então, por segurança, foi feita uma devolução em massa do game. Banido na Índia. Mano, como? South Park chegou a ser banido completamente na Índia. De acordo com o chefe do canal da VH1 da Índia, depois de ser analisado, o programa foi banido por sua vulgaridade. Porém, em 2019, ele foi adicionado ao catálogo da Netflix na Índia, onde foi classificado como o maior para 18 anos. South Park nem tem nada demais, por que será que foi proibido, gente? Chefe nunca foi visto de lado. Essa é mais uma curiosidade inútil, que não faz tanta diferença, e o porquê de estar nessa camada? Bom, acredito que pouquíssimas pessoas repararam nisso, mas durante as primeiras temporadas do desenho, o personagem-chefe nunca foi visto de lado. Isso durou até o 11º episódio da 4ª temporada. Agora, se você for assistir esses episódios e se lembrar do que eu falei, eu tenho quase certeza que você vai ficar reparando nisso. Camada 5. South Park é um purgatório para idiotas. Justo. Se há uma coisa que fica clara em South Park é que os adultos são muito, mas muito estúpidos. E o mais engraçado é que eles são bastante bem-sucedidos, apesar de não terem bom senso. Não só isso, mas há várias ocasiões em que Jesus e Satanás também aparecem. E além do mais, o Kenny acaba sendo morto em quase todos os episódios e geralmente está vivo como se nada tivesse acontecido no episódio seguinte. E por conta disso existe uma teoria bem viajada, mas que faz sentido, em que na realidade o universo de South Park é um purgatório para idiotas, onde as almas deles são deixadas naquele local para evitar de incomodar as outras que estão sendo julgadas. Mas que, claro, possuindo algumas exceções, como as crianças e o chefe. Mas eu particularmente não acredito... E o chefe? As crianças e o chefe. Nessa teoria, pelo seguinte, quase toda série tem uma teoria dessas, e os únicos fundamentos dela que são levados em conta é que os adultos são burros, coisa que nesse estilo de desenho é totalmente comum. Podemos usar de exemplo os Simpsons, Family Guy, American Dad, entre vários outros no qual os adultos demonstram que ele é abaixo da média. Outro ponto é que Jesus e Satanás são personagens. Bom, isso é por conta de que os criadores são... falar isso de Bob Esponja. Nossa, Bob Esponja é o purgatório. Bem retardados, a ponto de brincar com religiões. E o motivo do Kenny renascer eu nem preciso dizer que foi porque seus pais foram em uma seita e fizeram algum tipo de pacto. Cena final dos palitos de peixe deletada. Você gosta de palitos de peixe? Então você é um peixe gay, mano. Na moral, esse episódio é ridículo, velho. Na moral. Ah, então você é um peixe gay. Esse sem dúvidas é um dos episódios mais icônicos do desenho, pois nele temos a participação do rapper Kanye West. Bom, não vou dar spoilers do episódio, mas nele tem uma cena final em que o Kanye West assume ser um peixe gay, por gostar de comer palitos de peixe, e pula no mar e começa a cantar. Porém, a cena do episódio completa terminaria com ele morto, afogado e a guarda costeira indo retirar o corpo dele no mar. Esse episódio é muito bom. Bom, os motivos dessa cena ter sido deletada eu nem preciso dizer, né? Mr. Hatch é um ser vivo. O Mr. Hatch, ou Sr. Chapéu, pra você que assiste dublado igual eu, é aquele bonequinho que fica na mão do Sr. Garrison. Muitas pessoas ainda discutem se o Mr. Hatch é um personagem vivo realmente ou apenas um fantoche. Principalmente por haver alguns indícios de que ele é um ser vivo. Por exemplo, teve vezes em que seus olhos brilharam e sua cabeça começou a girar. Por mais que isso possa parecer apenas uma alucinação do Sr. Garrison, teve outra vez que ele brigou com o Sr. McKay, e o Sr. Garrison foi separar a briga. Isso é muito doido de se pensar. E teve várias outras coisas que eu não posso falar aqui, senão o YouTube vai me cortar. Porque são coisas pesadas. E olha, antes de comentar, eu não tô afirmando nada, pois também tem a possibilidade de que ele apenas é o Sr. Garrison mesmo, um fantoche idiota sendo idiota. E ele tem uma colega, que é a Jennifer Lopes, ou o Mitch Connor, que é o fantoche do Cartman. E eu acho muito engraçado o episódio que eles aparecem. Cartman já cometeu todos os crimes.
O personagem Eric Cartman já cometeu praticamente todos os crimes que existem. Já foram em torno de 45 tipos de crimes diferentes cometidos. Infelizmente não posso descrever cada um deles por questões das regras do YouTube. Mano. E outra curiosidade sobre isso é que o personagem já foi preso 7 vezes. Será que falta muito pra, tipo, gabaritar todos? O que será que ele, tipo... Mano, tem poucas coisas que eu consigo pensar que ele não fez. Tweek é esquizofrênico. Essa é uma teoria de que o personagem Tweek está ciente de que o tempo na série não avança. Isso pode ser um dos motivos pelas mortes de Kenny. E essa pode ser meio que a razão para sua esquizofrenia e suas paranoias, pois ele sempre se recusa a dizer qualquer coisa por medo de algo que aconteceu com ele. South Park odeia Family Guy. Os criadores de South Park Ué? odeiam serem comparados a Family Guy, e o motivo disso tudo é muito simples. O desenho não tem graça alguma, sendo usado de um humor extremamente forçado, no qual eles apenas usam um monte de palavrões pra ser engraçado. O que não faz nenhum sentido, pois o desenho não tem a mínima graça, e não passa de algo totalmente aleatório e forçado, sem base de nada para justificar suas piadas, sendo feito totalmente para pessoas que não têm um bom senso de humor. Diferente de South Park, que utiliza-se de sátiras muito bem feitas, na minha opinião, e faz um humor, por mais que de forma Big ácida, Brain. dos acontecimentos contemporâneos. Porém, entretanto, todavia, eles arrumam uma base para justificar os acontecimentos, e nada é produzido de forma totalmente aleatória. E por esse motivo, Trey Parker e Matt Stone odeiam completamente que comparem seu desenho a Family Guy. Alien Escondido. Eu sei que muitos de vocês estavam esperando por isso. Eu não sei o motivo exatamente disso estar uma camada até que bem profunda, em uma das imagens de iceberg que eu tô utilizando pra fazer esse vídeo. E além disso, nos outros icebergs chat. não tem essa citação ao Alien Escondido. Eu acredito que o motivo é porque, mesmo que seja bem conhecido por alguns, creio que várias pessoas ainda não saibam disso. Mas é o seguinte, existe um alienígena que aparece em praticamente todos os episódios, e ele está sempre observando alguma coisa. What Isso the- é mais um easter egg do próprio desenho mesmo, que também What não the pode fuck? faltar nessa lista. Aparência dos canadenses. Os canadenses Mano, eles estão de olho em nós, velho. De verdade, hein? South Park é a prova que eles estão de olho em nós da Silva, velho. South Park são representados de uma forma totalmente diferente do que estamos acostumados, pois meio que a cabeça deles é separada pela boca, e a animação deles balançam mais. Vocês podem prestar atenção nos personagens Terrence e Phillips, e uma explicação plausível pra isso é que Terrence e Phillips foram criados na primeira temporada porque os críticos basicamente disseram que South Park nada mais é do que animação ruim e piadas de peido. Então os criadores disseram, ok, então vocês querem ver animação ruim e piadas de peido, né? A partir daí eles criaram Mano, é muito insuportável, velho. Não tem, acho que não existe um episódio desses caras que eu achei legalzinho, tá ligado? São todos insuportáveis, mano, na moral. Quando começa o episódio eu percebo que é deles, eu pulo, velho. Não dá. Terrence e Phillips apenas para provar um ponto. Eles são terrivelmente mal Porque o irmão animados do Caio assim, vai ver ele é canadense, né? e todas as piadas que eles fazem são sobre peidos. Quando foram criados como um show para os meninos assistirem, eles não eram canadenses rotulados, eles apenas tinham vozes estranhas. Depois de alguns shows com eles no ar, os criadores disseram, ei, seria engraçado se fizéssemos os personagens mal animados, como esse, serem canadenses. Então é assim que vamos diferenciá-los dos americanos. Então por consequência disso, eles fizeram os personagens dessa maneira. Kenny sem nome. No primeiro episódio E piloto, aí, temos um Del Desco? personagem semelhante ao Kenny, mas na verdade ele não era o Kenny, o personagem igual ao Cartman que tinha esse nome, e ele iria morrer sempre nos episódios. Além disso, o primeiro personagem parecido com Kenny, só que sem nome, também fala sem ser afetado pelo capuz no primeiro curta. No segundo curta natalino, um outro personagem também com o nome de Kenny aparece e morre. Porém, o nosso querido personagem de capuz laranja apareceu oficialmente com seu nome no primeiro episódio da primeira temporada. Ué. South Park na vida real. No sétimo episódio da 18ª temporada, os garotos utilizam-se de um óculos Rift. Até aí nada demais, só que no final do episódio acontece algo muito cômico, que no caso é mostrado os meninos em suas formas de representação na vida real. E eles perguntaram como foi dentro da realidade virtual para o Stan que estava preso lá. E ele responde o seguinte, foi meio legal, mas os gráficos são uma merda. Caralho! E com base nisso criaram uma teoria em que o universo de South Park se passa em uma realidade virtual, no qual os garotos participam. E o Stan estava preso lá até aquele momento. Caralho, Eu que acho mais ou brisa! menos parecido com aquele episódio do Warcraft. Esse Só que episódio dessa é bom. vez com óculos Rift. E descobrindo isso, eles passaram nos próximos episódios a fazer mais uso dos óculos nas horas vagas. E isso até pode explicar também o fato de o Kenny não morrer. Mas claro, é apenas uma teoria maluca e não dá pra levar como verdade absoluta. Ah, Camada lógico que é 6. zoeira. Eu achei da hora o episódio. Não. Jogo cancelado do Game Boy Color. Além dos teoria. jogos de Nintendo 64, Xbox Classic. Mano, teve um jogo de South Park que foi pra frente ou dois?
Porque até agora já teve 2 cancelados. Com o PlayStation 2 e entre outros, existia um jogo do South Park para Game Boy Color, que é mais desconhecido ainda, é tipo GTA Advance, tá ligado? E isso principalmente no Brasil, no qual poucas pessoas tiveram acesso a esse portátil. Mas mesmo assim ainda está disponível o protótipo dele na internet, com a ROM pra baixar e jogar ou de forma online. E se tiverem interesse eu vou deixar na descrição o download e um emulador online que vocês podem jogar sem precisar baixar também. DVD chinês. Existe uma coleção de DVD do desenho da China. Alguns especulam que ela seja pirata, porém não tem como provar essas especulações. Mas o que mais chama Parece que tá de máscara. atenção sem sombra de dúvidas é a capa da caixa, que é totalmente em 3D e meio bizarra. Principalmente pelo fato de o Stan ser a Mulher Maravilha e o Kenny ser... Mano, é o... Cara, o que é isso, velho? que é totalmente em 3D e meio bizarra, principalmente pelo fato de o Stan ser a Mulher Maravilha e o Kenny ser o Flash. No verso temos os garotos vestidos de soldados, que até aí nada demais. A coleção também possui 4 discos, que um deles possui uma arte bizarra do Cartman, e a Wendy no fundo de biquíni, do lado esquerdo um Cavaleiro Templário. E o segundo disco é uma versão do Missão Impossível 2 com o Cartman, nada demais nessa aí. O terceiro tem os meninos com ternos e óculos escuros, e escrito Reservoir Dogs. E o último a capa na versão do Star Wars. Totalmente bizarro, mas da hora esses modelos em 3D. Mano, que Banido porra na é China. essa? Refere-se apenas ao único episódio que foi banido no país. E os motivos? Bom, ele aborda várias sátiras, críticas e piadas com o Partido Comunista. Igual metade dos episódios. E o pior de tudo, o incontestável. Sim, nele aparece o Ursinho Pooh. Pra quem não sabe, o Ursinho Pooh é extremamente proibido na Mano, esses filha da puta fizeram... China. Se você chegar lá com alguma representação dele, no mínimo você vai ser preso. Eu nem lembro em qual canal vi. Mano, é porque... Como é que eu vou explicar isso? Tipo, teve uma parada que o ditador coreano, do chinês... Como é que é? O presidente chinês, alguma porra assim. Ele tinha um nome parecido com o Pooh. E aí, tipo, ele baniu a imagem do ursinho Pooh pra não ficarem, tipo... Mano, literalmente baniu a imagem do ursinho Pooh na China. Não existe nada... Não existe nada... É aparência, né? Ah, então. Não existe nada na China que remeta ao ursinho Pooh. E aí eles usaram o ursinho Pooh na porra do episódio da China. Isso, mas eu tava de boa no YouTube. Pra quem não sabe, eu gosto de assistir o YouTube pela TV, todo deitadão, tá ligado? Tipo modo baiano ativado. Eu fico vendo vídeos de curiosidades quando eu não sei o que assistir. Eu me deparei com um desses de coisas banidas na China. E, velho, eu dei muita risada com isso. Os motivos do Ursinho Pooh ser banido na China... Ele ia explicar. É por causa de memes espalhados na internet, fazendo comparações dele com o presidente da China. Mas sério, tem umas coincidências muito grandes na semelhança disso. Chega a ser muito estranho. Se mostrar, ele vai derrubar seu canal. O bigode de Jimbo. No último episódio, até o momento de postagem desse vídeo, o personagem Jimbo, após usar o produto da Fazenda Tegridade para curar sua doença, ele ganhou um bigode idêntico ao do Randy, por ter o DNA do mesmo colocado em seu corpo, e adoeceu novamente pouco tempo depois. Esse bigode causou muitas dúvidas, pois ele apenas aparece nessa cena e depois o seu destino é totalmente desconhecido. E sim, o roteirista desse vídeo sabe que os outros personagens também ganharam bigodes, mas o foco maior foi em Jimbo. E o roteirista sou eu, tá? Eu faço tudo nesse canal. Ué? South Park em Arthur. Aquele... Não é possível. Não é possível. Tenho certeza que se você nasceu mais ou menos na época em que eu nasci, que é por volta de 2002, você conheceu aquele Não. desenho que passava até em canal aberto, que é o Arthur. E nossa, eu adorava esse desenho quando criança. Não, E eu calma acho que ele aí, passa até elabora isso hoje. aí. Mas eu também não sabia que ele possuía um episódio de referência a South Park. O nome do episódio é Arthur Park, bem conveniente, não? E nele temos um conto de uma história bem semelhante ao primeiro episódio de South Park, que eles estavam prestes a ser abduzidos por alienígenas. Claro que o episódio é mais leve, vocês sabem Nossa, tomara que eles coloquem uma antena no cu do Arthur, mano. por quê, mas não deixa de ser engraçado uma referência dessas em um desenho bem infantil. Ah, tá. Nossa, achei que ele ia colocar. Jerry Seinfeld recusou um papel na série. O ator Jerry Seinfeld, sim, aquele responsável pelo filme das abelhas. que pinto enorme! Fui comprar cigarro, mas já voltei para as lives S2. Jota, obrigado pelo recebo de 4. Tamo junto, Já mano. chegou a se oferecer para dublar algum personagem de South Park e logo após recusou. Aí você me pergunta, mas por que ele recusou? Bom, o motivo é que os criadores só lhe ofereceram o papel se fosse para dublar um peru, e por isso ele não quis. Mano, e aí, velho? Você se oferece, os caras dão o personagem que você não quer. Kenny é rico. De acordo com os criadores de South Park e o Eric Cartman, o nosso querido personagem Kenny é o mais pobre daquele local. Mas se você for parar pra pensar, ele não é pobre. Em praticamente Mano, eu acho que o Ken é tipo Chaves.
Ele fala que mora num barril, mas é fake news. Todos os episódios que aparece a família dele, na verdade ela parece ser muito rica. Teve um episódio que eles já chegaram a comprar um guarda-robô. Além disso, os pais dele sempre compram muitas bebidas e drogas, coisas que são consumíveis, ou seja, o dinheiro não retorna pra você após aquela compra e o consumo. E mais, ele foi o primeiro garoto da cidade a comprar um PSP. Ele já chegou a comprar um computador junto com os meninos Mano, caralho, velho. pra jogar Warcraft. Além de que em um episódio ele começou a receber até mesmo mesada, então pobre ele não é. Os seus pais que preferem viver Não, calma aí. Pobre é um... vai longe de pobreza. em um lugar ruim apenas pra satisfazer os seus vícios em bebidas e coisas ilícitas do que procurar melhorar de vida. Aide é órfã. Aide Turner é uma personagem que chegou a ganhar algum destaque nas temporadas mais recentes, chegando a namorar o Kyle e o Cartman, mas uma coisa chama muita atenção entre os fãs de South Park, pois durante a série ela foi mostrada com diversos pais diferentes. Os primeiros foram vistos no 9º episódio da 4ª temporada, e provavelmente depois disso ela foi retratada com diversos pais diferentes, e até Ué? mesmo o irmão, mas seus pais oficiais foram apresentados no 9º episódio da 9ª temporada, se tornando canônicos desde então. Mas existe uma teoria entre os fãs da série que analisa o porquê que Aide já teve tantos cabelos, pais e nomes diferentes, pelo fato de que na realidade ela é órfã. Eu acho que isso aqui é só, tipo, igual o Jojo. O cara fez o bagulho, aí ele esqueceu que ele tinha feito o bagulho e falou, mano, se eu mudar agora, ninguém vai lembrar. Aí os caras ficam, meu Deus, mano, deve ter alguma coisa por trás disso. E aí os caras estão lá, mano, como é que eu tinha esquecido disso? Tendo Vamos sido arrumar aí. abandonada e adotada por famílias diferentes diversas vezes. Estas que então iam trocando seu nome. Camada 7. Chegamos finalmente à última camada do iceberg. E infelizmente eu não posso colocar aqui todos os mistérios que eu Eu ainda tô indignado que a gente tá na camada 7 e na primeira teve Eric Cartman tem uma sonda no cu. queria, por causa das regras do YouTube, mas eu improvisei e tentei fazer o melhor que pude. Espero que gostem. A Mother's Courage. Esse é um curto online lançado no site do Comedy Central em 1998, para coincidir com o episódio de Halloween da 2ª temporada. Ele estava perdido na internet até encontrarem em 2015. O curto é sobre Stan, Kyle e Kenny, demonstrando como fazer uma daquelas lanternas de abóbora de Halloween, que se parece com Lou Diamond Phillips. Eles também estão discutindo com o Cartman, que está no fundo comendo um saco inteiro de doces. Enfim, é bem desconhecido esse vídeo, principalmente por se tratar de uma Lost Media. E se você tiver interesse de ver o vídeo completo, tem ele de muito fácil acesso no YouTube, basta pesquisar. Dr. Janus Porra, é uma essa? personalidade alternativa de Mitch Connor. O personagem William Janus é aquele chinês, dono de restaurante que aparece em South Park. Ele possui o transtorno de personalidade múltipla, também conhecido como transtorno dissociativo de identidade. Agora você me pergunta, quem é Mitch Connor e o que isso tem a ver? O Mitch Connor é aquele personagem que na realidade é a mão esquerda do Cartman. No começo ele estava Caralho, mano, tem hora que eu odeio o Cartman, mano. Que moleque desgraçado, velho. passado de Jennifer Lopez, mas algum tempo depois descobrimos a verdadeira identidade da mão de Cara, Cartman. que moleque Embora não seja miserável, especificamente referido, Eric Cartman também exibe vários sintomas preocupantes e semelhantes ao transtorno de personalidade múltipla. Ele tem várias personalidades alternativas, Cara, ele só é um arrombado, velho. Não tem isso, não. o que dá pra entender que uma dessas personalidades alternativas é a mesma de Dr. Janus, o que torna os dois em certo ponto a mesma pessoa, porém de uma maneira alternativa. Não, cara. O show irá acabar um dia. Tá certo, isso é muito Ué. muito óbvio que vai acontecer, por mais que eu espere que não seja tão cedo. Eu coloquei como último da lista porque em um dos icebergs que eu usei, ele realmente é o último da lista. E também porque esse tipo de vídeo é um meme, de certa forma, e devemos fazer brincadeiras mesmo. Mas é óbvio que tudo na vida um dia acaba. Mano, ele botou em negativo, virado ao contrário. Aí tu olha e tá mostrando tranquilão o quarto do chefe, cheio de mulher pelada nos quadros. Até mesmo os Simpsons vão acabar. E devemos concordar que já devia ter acabado há um bom tempo. Bob Esponja também é um outro exemplo. E isso é totalmente natural, tanto é que Trey Parker e Matt Stone já têm mais ou menos ideia de quando acabar. E vai por mim, se algo é estendido demais, chega um certo ponto que a criatividade do criador acaba. E com isso tem duas alternativas, ou ele inova trazendo algo novo, ou ele acaba de uma vez. E isso é um ciclo totalmente natural, que serve pra não saturar por completo alguma coisa. Mano, mas eu acho muito difícil conseguir acabar com o South Park, porque eles falam sobre assuntos muito atuais, mano. Pô, tem bagulho que acontece, sei lá, semana passada, retrasado, e tem episódio. É muito difícil ficar sem assunto se você tá falando sobre coisas que acontecem. Eu tive alguns problemas pra produzir esse vídeo, então por isso o atraso. Eu não quis postar outra coisa porque eu tinha meio que prometido trazer algo incrível. E eu sinceramente não ligo pro alcance do canal cortado, Especial de até Covid. porque esse O foi um dos episódio vídeos do com mais ChatGPT carinho que eu tem fiz. muita Eu espero coisa que tenham recente, gostado. E velho. bom, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Eric Cartman tem uma sonda na bunda. Show.